Boa noite, esse aqui é o programa Democracia em Rede, transmitido direto da Casa da Democracia, que fica ao lado da Vigília Lula Livre, nas imediações da Superintendência da Polícia Federal, aqui em Curitiba. O programa Democracia em Rede é uma iniciativa da Frente Brasil Popular, dos movimentos que compõem a Vigília Lula Livre e de toda uma rede de comunicação alternativa de mais de 50 veículos que estão aqui acompanhando a vigília, cobrindo, participando e criando aí a comunicação alternativa. Hoje, aí a gente estava correndo atrás, temos aqui a presença da presidenta do PT Nacional, Gleisi Hoffmann. Obrigado, Gleisi, pela participação. Obrigada, senadora Pedro. Aqui pelo Paraná também. Vai estar aqui com a gente e acaba de fazer uma visita ao presidente Lula. E, inevitável, né, Gleisi? A gente aqui, para a nossa prosa, começar perguntando, você acaba de sair não é a primeira visita, né, que você faz ao presidente. Qual o sentimento, qual mensagem o presidente passou hoje, como que foi a visita de hoje aqui na Superintendência da Polícia Federal? Bom, primeiro quero cumprimentá-lo, Pedro, e também a todos que dão sustentação aqui à Casa da Democracia, que já está famosa nas nossas redes sociais. Eu já assisti entrevistas aqui, né, quando eu não estou em Curitiba. Cumprimentar você e a todos que estão nos assistindo, também os nossos deputados que estão aqui, o Zé Carlos lá do Maranhão, o deputado Pepe Vargas do Rio Grande do Sul, que também vieram para o Boa Noite Lula para participar da vigília. É a terceira vez que eu falo com o presidente, desde que ele está aqui, e continua firme, forte e disposto a lutar pelo Brasil. Eu fico impressionada com a clareza que o presidente Lula tem do seu papel nesse momento da política brasileira. Ele sabe o que está acontecendo com o Brasil, me falou agora que não entende como é que o Brasil está com a economia desse jeito que está, caindo. Esse é um absurdo índice, que é a prévia do PIB, está negativo. Onde é que nós vamos parar? A gente nem saiu, nem conseguiu recuperar 1/3 do PIB que nós tínhamos, está negativo. Isso quer dizer que vai aumentar desemprego, que vai aumentar a miséria, né? E ele não vê ninguém fazendo nada para melhorar essa situação. Ficou muito espantado quando viu a notícia que as pessoas estão fazendo prestação para pagar gasolina nos postos de gasolina, né? Comprando gás à prestação. Assim, nós tínhamos tirado o país dessa situação. O que essa gente está fazendo? Esse Temer colocou o país na pirambeira, né? Por isso que ele está muito disposto, viu, Pedro? Muito firme para ser candidato a presidente. Me disse isso várias vezes e disse, eu estou disposto, primeiro porque eu sou inocente, quero provar minha inocência, mas sobretudo porque eu conheço o Brasil. Eu conheço cada palmo desse chão, eu pisei no chão brasileiro. Conheço o Brasil, conheço os problemas do povo brasileiro, conheço da economia, já tirei esse país da situação crítica que estava, então isso me anima a voltar e fazer um programa ainda mais ousado. Que aí ele conversou com a Haddad e pediu para a Haddad fazer um programa mais ousado. Com certeza, Gleisi, não é a primeira visita também que você traz esses informes do presidente enquanto dados da economia, o que ele está vendo do país. Isso parece se casar também com um debate programático que a esquerda tem feito de maneira forte, né? A Frente Brasil Popular está aí com o Projeto Brasil, existem iniciativas. Quer dizer, isso fomenta para essas eleições a necessidade de um debate programático e, por outro lado, quando a gente olha os governistas e mesmo a centro-direita, parece... Qual é o programa, né? Não tem o que oferecer para o país. O que eles vão falar? Vão dizer que vão fazer o quê? A reforma de Previdência para o povo? Porque é isso que eles estão fazendo. A reforma trabalhista... Agora eles disseram que a reforma trabalhista vai ser retroativa. Gente, pensa um negócio desse. Quer dizer, você pode retirar direitos que estão sendo pedidos na justiça, podem cair, porque eles vão retroceder a lei. É uma vergonha o que nós temos hoje de empregabilidade. Todos os empregos, a maioria dos empregos criados nesse governo são empregos precários. Não tem carteira assinada, as pessoas ganham menos. Hoje tinha uma notícia no jornal que os 5% mais pobres da população perdeu 50% da renda. Quando eu estou falando de mais pobres, são aqueles que trabalham nas situações mais degradantes e difíceis. E aí parece que quando tem crise, essas pessoas passam a ganhar menos ainda, são mais exploradas. Então, é isso que a gente fica muito impactado, e o presidente também. E é óbvio que nós temos um campo da esquerda, né, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os partidos de esquerda e centro-esquerda, que têm proposta para o país. Né? E o Lula sabe disso, já governou com esses partidos e está preparado para isso. Então, eu acho que a coisa boa do presidente Lula é a experiência que ele tem, o preparo e o conhecimento do Brasil.
Muito bom. Iglesias, a gente tem avançado a própria visita, a sua igualdade hoje é uma conquista no sentido de que antes o presidente não estava recebendo sequer amigos ali. Hoje também nas segundas-feiras a gente tem a visita de caráter religioso para o presidente, tudo numa pressão da própria sociedade, né? Mas ainda dá para dizer que, vamos dizer assim, ainda há medidas passíveis de crítica na própria forma como o presidente está na Polícia Federal, quer dizer, ainda a Comissão, por exemplo, de Direitos Humanos da Câmara não foi recebida. Como que você está vendo isso? Não, a maior crítica que nós temos e a maior injustiça, ele está ali, né? Que não merecia estar ali, porque o presidente é inocente. Até agora não teve provas e não teve o crime, né? Não teve. Qual é o crime tipificado que ele cometeu? Então não tem prova e não tem crime. É inocente, está preso injustamente, é um preso político. Aliás, é importante, antes de falar da questão da Câmara e do Senado, dizer do apoio internacional que o Lula tem recebido, demonstrando claramente que é uma prisão política. Nós tivemos agora 5 líderes internacionais, entre eles Hollande, que declararam que o presidente Lula tinha que estar solto, que está errada essa prisão. Nós temos juristas internacionais. Então, ou seja, o Brasil está sendo um vexame externo com a prisão do Lula, porque estão vendo aqui que a gente retrocedeu em termos de democracia. E a não entrada da Câmara ou dos parlamentares prova isso. Como pode uma juíza de primeira instância dizer para a Câmara dos Deputados que não vai entrar, hein, deputado Zé Carlos Pepe? E o presidente da Câmara aceitar isso. Ele é muito frouxo. Aquele Rodrigo Maia é frouxo, entendeu? Aceitou isso. Nós aprovamos no Senado, viemos aqui e entramos. Nós estamos falando de um poder da República, gente. Um poder com capacidade que na Constituição está lá, dizendo que pode. Eu acho isso um escândalo, mas quem tem que se impor é o presidente do Poder Legislativo, que tem sido frouxo e não tem tido firmeza para enfrentar essa situação. Você tem apontado bastante isso, né, Iglesias? Essa crítica ao judiciário como um poder constitutivo do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, né, e até hoje mantendo ações que são consideradas pelos movimentos, pela esquerda, como autoritárias, né? Com certeza. Aliás, toda essa operação que a gente tem da Lava Jato, que começou como uma coisa positiva, que se propôs a fazer realmente uma investigação de corrupção, se tornou um instrumento político, né, com uma função de perseguir uma liderança que é o Lula e um partido político que é o PT. Eles até tentam colocar um ou outro, mas aí não aguentam muito, soltam Paulo Preto, soltam não sei quem, não conseguem fazer isso. E o Moro, não vamos esquecer, o juiz Sérgio Moro saiu ao lado de quem numa foto em Nova York? Do João Dória. O Moro é aquele que já saiu ao lado do João Dória, que já saiu ao lado do Aécio, que já saiu ao lado do Temer e vive em convescotes com o establishment do golpe. Você nunca viu o Moro com alguém de esquerda. Você não viu o Moro com ninguém do PT. Mas com gente do PSDB ele vive. Então, assim, como é que você vai achar que não tem lado? Tem lado, é político isso. Então, a gente critica, assim, porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma situação em que a justiça é utilizada como um braço político para desestabilizar a democracia e perseguir um setor da política brasileira. Hoje mesmo, direitos que o presidente Lula tem na condição de ex-presidente, né, me parece que um advogado, inclusive ligado ao MBL, entrou com uma ação para retirar esses direitos, né? Quer dizer, tem sido ataques do judiciário por diversas frentes, aí, vamos dizer. Aí, né, tem mais um juiz de primeiro grau querendo ganhar holofote, né? O que tem é isso. Eu acho que os juízes tinham que ir menos para a TV e mais para o processo. Menos para o holofote e mais para a legalidade. Se quer fazer debate político, venha para a política, peça votos, se submeta ao processo eleitoral. Do jeito que está, não dá. Como é que um juiz de primeiro grau dá um negócio desse? É ridículo isso, né? Claro que a gente já está entrando com as ações judiciais cabíveis para tirar essa sentença, suspendê-la, mas isso mostra o viés político que nós estamos tendo. Vamos dizer, né? É isso, infelizmente. Iglesias, a gente transmite, não só o nosso programa, ele sempre vale lembrar, o Democracia em Rede não está num bairro distante ou numa redação distante, a gente está justamente aqui ao lado da vigília, participando da vigília, justamente, vemos daqui, né, a Praça Olga Benário, aqui ao nosso lado fica a cozinha também, fornecida por uma moradora, inclusive da região, é importante dizer... filiou o PT, depois que veio a vigília para cá, eu assinei a ficha de filiação dela, muito legal. Tá certo, mas a gente está muito imerso aqui nesse processo da vigília, né? Está sendo muito intenso para a militância de Curitiba e das caravanas que vêm para cá. Mas você, Iglesias, que tem viajado o país, né? Você falou antes do apoio internacional, como que você tem visto nos estados a repercussão da prisão do presidente Lula?
Olha, impactante. Está todo mundo muito impactado do Lula estar preso, está encarcerado, fechado, não deixar que ele fale com o povo brasileiro. Mas o Lula é tão grande, ele não cabe naquela prisão, né? Por isso que ele continua falando com o povo brasileiro. Então, ou seja, a gente acaba sendo a voz dele, nós que estamos aqui na vigília, vocês que fazem a Rádio da Democracia, o pessoal que luta todos os dias, e ele mesmo. As pessoas querem saber a opinião dele, então vai e vem, está o Lula na mídia, está o pessoal falando do Lula, o Lula dando linha e direção para o processo eleitoral, o Lula é o calo no sapato de toda a direita. Então, o Lula é um ser muito grande politicamente, e isso tem tido impacto. A presidenta Dilma tem feito várias viagens internacionais, esteve em Londres, esteve na Espanha, eu estive no Chile, a Michelle Bachelet mandou um abraço para o presidente Lula, falou no discurso dela o absurdo que é a prisão política, que é tirar o direito do povo brasileiro de escolher um representante, que é o que eles querem fazer com Lula, mas não vão conseguir. Então, as pessoas estão muito solidárias. E amanhã nós vamos ter um grande ato no Acre. Vamos sair daqui do sul e para o extremo do país, lá no Acre, com o governador Tião Viana, com os povos indígenas. É um ato de apoio ao Lula, pela liberdade do Lula, de apoio político ao Lula. Interessante. Não sei se você concorda, Gleisi, eu vi uma análise interessante do professor Armando Boito, que esteve aqui participando, inclusive, do curso do golpe na Vigília, na qual ele traduzia esse sentimento de simpatia que a Vigília desperta, pela organização, pelas pessoas se envolvendo, pela própria cidade, né, que, tirando uma ou outra ação individual, tem também acolhido, né? A própria questão do presidente estar em primeiro lugar nas pesquisas, ou seja, um apoio, mas ainda a gente não vê, vamos dizer assim, o que ele chamou de uma resistência ativa, vamos dizer. Você também vê dessa forma, quer dizer, das pessoas estarem apoiando, estarem preocupadas, mas talvez com o olhar estratégico nas eleições, esperando para poder votar no presidente? Como você vê isso? Eu acho que a maior resistência que o povo brasileiro tem demonstrado, e também protesto, são os índices na pesquisa. Né? Porque as pessoas têm o voto como um instrumento. Foi assim, a democracia foi conquistada para isso. A nossa democracia é uma democracia formal, de baixa intensidade. Né? Ela não é mobilizadora das pessoas, ela não é uma democracia direta. Tanto que plebiscito a gente usou poucas vezes. Né? Então, algumas experiências de plebiscito populares, né? Mas eu concordo, ainda poucas. Poucas, né? Sim, então sim. Não tem. Então, aonde que as pessoas se acostumaram a se expressar? Nas urnas, nas eleições. Né? O Brasil não tem histórico de grandes mobilizações. Teve diretas, aí teve esse induzido pelos golpes. Aquele de 2013, que a gente não sabe muito bem ainda como foi, porque ali tinha direita e tinha esquerda junto, cada um com a sua visão de mundo. Então, as pessoas se expressam pelo voto. Por isso, esse índice alto do presidente, e resiliente, porque todo mundo apostava que o Lula ia ficar 30 e poucos dias na prisão, que o pessoal ia deixar de votar, e dizer, não, Lula não pode ser candidato. Todo mundo apostava, né? Os articulistas de direita faziam, né, Zé? Pepe, fizeram vários artigos dizendo como que o PT tinha que se comportar, que o PT não podia deixar a democracia refém, olha só, que o Lula não podia ser candidato, que nós tinha que pôr plano B, que nós tinha que não sei o quê, que nós tinha que não sei o quê. Nós dissemos, não, de jeito nenhum, nós vamos com Lula. E aí sai a pesquisa e o povo diz, é com Lula que nós vamos. Esse, inclusive, né, Gleisi, é um exercício que você tem feito quase diariamente, frente, inclusive, à pressão da mídia comercial, de reafirmar Lula como candidato, né? Quer dizer, há sempre essa coisa, cadê o plano B? Desistam, é um absurdo. É um ataque especulativo Como que você tem trabalhado com isso, e não só você, não é só individualmente, mas o PT o próprio todo, PT, né? e a própria Hoje esquerda. nós tivemos, inclusive, uma nota assinada por todos os deputados da nossa bancada, por todos os senadores, reafirmando a candidatura do Lula, que é nosso candidato, e nós vamos registrá-lo. E tem sido um exercício mesmo, de teimosia. Aliás, a gente aprendeu com o Lula. O Lula aprendeu com a dona Lindu, aceito teimoso, né? Disse, teime, meu filho. E nós aprendemos com o Lula, teime. Quando você tiver razão, que você acreditar no que você está fazendo, você teime. E nós acreditamos nisso, acreditamos que ele é a saída para o Brasil. Por isso que a gente está com o Lula. E esclarecendo o povo que ele pode ser candidato. Que esses ataques que são induzidos e incentivados pela direita é porque o pessoal está desesperado. Né? Você tem uma pista de pouso e está o Boeing do Lula ali para decolar, e está todo mundo atrás, entendeu? E ninguém vai conseguir passar o Boeing do Lula, então eles querem que tire o Boeing para eles andar. Não, assim não faz democracia. O documento de hoje das bancadas da Câmara e do Senado reafirmou uma coesão nesse sentido. Uma coesão partidária, da direção partidária. Aliás, por duas reuniões sucessivas do Diretório Nacional, nós tiramos essa posição. Né? O PT está muito coeso, muito convicto dessa posição.
Interessante também, Gleisi, eu peguei mais na parte que você estava ali na coletiva falando, a gente vive um momento de uma sinalização de uma unidade interessante da esquerda, isso é muito falado, talvez até em algum aspecto inédito nos últimos tempos, mas que ainda não se expressa ou não vai se expressar nas eleições no primeiro turno, por exemplo. É isso mesmo? Não há uma... E você também comentou dessa questão do presidente Lula incentivar muito uma frente, ainda que não seja eleitoral, né? Podia falar um pouquinho disso, explicar um pouco para a gente? Ganhar as eleições é muito importante e ter frente eleitoral também, mas mais importante que isso é ter uma frente política com propósitos para o país. E muitas vezes os partidos têm que exercer o seu direito de ter candidatos para reafirmar-se enquanto partido, para puxar uma bancada, para fazer o debate com a sociedade. É legítimo. Isso não quer dizer que não tenham pontos de consenso para governar o Brasil, porque passado o primeiro turno, podemos ter no segundo turno, e aí nós vamos ter que unir o nosso campo. Se a gente já tiver uma política discutida, já tiver ideias, propostas, isso facilita muito. Então, esse exercício nós estamos fazendo, apesar de partidos de esquerda ter candidato. Ciro Gomes do PDT, a Manuela Dávila do PCdoB, o Boulos do PSOL, que nós respeitamos todos. E estamos tendo convivência democrática, conversando. Então, eu acho que isso é um exercício importante e bonito da democracia. Interessante, Gleisi. E tentando fazer um exercício de projeção, olhando o país de hoje, né, olhando o país de Temer aí pós-golpe, e pensando numa uma possibilidade da vitória da esquerda agora nas eleições, quais seriam os desafios de um governo popular? Que já não é 2002, não é 2006, não é 2010, são desafios novos e numa conjuntura intensa, né? Mas, infelizmente, alguns são aqueles que a gente tinha já superado lá, que retrocedeu. Por exemplo, o primeiro é colocar de pé a economia brasileira, para gerar emprego, para gerar renda para as pessoas, para a gente acabar com a pobreza e com a miséria. Nós já tínhamos superado essa página, veja. A gente já não tinha uma população miserável no Brasil. A gente tinha gente que comia de manhã, na hora do almoço e de noite. E não precisava ter que optar entre comprar comida e o botijão de gás. Hoje nós temos gente de novo cozinhando com fogão a lenha por falta de condições de comprar gás, com álcool, né, com fogareiro. Nós tínhamos superado isso. Então, infelizmente, Pedro, nós vamos ter que recuperar essa situação. Vamos ter que ter programas compensatórios mais avançados, para além do Bolsa Família, talvez ir para o renda mínima, fazer políticas para gerar emprego, né, colocar a construção civil para andar de novo, fazer investimento público. Investimento público está 15% do PIB, com o Lula chegou a 22%. O que dá emprego, que gera muito emprego? É investimento público, obra. Você tem que fazer, e o Brasil precisa de obra, o Brasil precisa de estrada, o Brasil precisa de aeroporto, o Brasil precisa de ferrovia, o Brasil precisa de casa. Então, tem que ter um programa de investimento robusto. Retomar melhores condições para a classe trabalhadora, né, Gleisi? A gente lembra que apenas em 2012, por exemplo, 96% das categorias no Brasil tiveram aumento real, né? Tiveram inflação mais aumento real nas suas bases. Nem a inflação estão tendo. Justamente, né? E 13 milhões de desempregados. Faz dois anos que não tem reajuste da inflação. Né? Por exemplo, temos que revogar a reforma trabalhista. Não dá para continuar com essa reforma que está aí. Tudo bem que precisava de ajuste, sempre precisa de ajustes, mas não essa. Onde você põe o trabalho intermitente, que a pessoa pode ganhar menos que o mínimo. Né? A questão de precariedade no trabalho. Isso tem que acabar. A PEC, lá, a Emenda Constitucional 95, que tirou recurso da educação, da saúde, também tem que revogar. Então, tem que fazer o plebiscito revogatório. Então, veja, nós vamos ter que reconstruir uma parte para depois ter programas mais ousados para melhorar a vida das pessoas. Esse debate programático interessa bastante para nós, para o nosso público, né? Esse é o programa Democracia em Rede, e o Democracia em Rede é isso, né? No calor da luta, os lutadores, juristas, parlamentares, militantes dos movimentos que estão passando aqui na vigília, passam no nosso programa. Hoje a gente está contando aqui com a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, uma satisfação enorme, né, esse nosso debate. E agora a gente vai abrir também, que a gente tem mais convidados aqui presentes hoje na casa, né? Deputados aí Zé Carlos e também Pepe Vargas, se puderem sentar aqui conosco no nossos caixotes aqui, né? Vou trocar de lugar agora com o Zé Carlos, senta aqui, e o Pepe, que eu também vou ter que sair daqui a pouco, viu, Pedro? Ah, tá ótimo. Aliás, vou só dizer pro pessoal, quero deixar um tchau aqui, vou ficar um pouquinho aqui ouvindo eles, mas vou ter que sair e parabenizar, viu, Pedro, para você e toda a equipe, e agradecer o pessoal que está aí sempre apoiando a gente, apoiando a luta Lula livre. Obrigado, Gleisi, esperamos contar com você mais vezes aqui conosco, e é o nosso esforço de, para além da comunicação que já acontece aqui na vigília, a gente ter um momento de um debate mais profundo, debate mais amplo, debater as questões do país, programáticas e estruturais. Mas aqui gostaria de abrir para uma primeira saudação. Que impressão vocês estão tendo aqui da nossa vigília Lula Livre?
Que mensagem vocês trazem dos estados? Deputados, a gente queria uma primeira saudação nesse sentido. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação em poder estar aqui trazendo uma mensagem do nosso povo do Maranhão, dos nossos companheiros e companheiras do PT, de mais de 80% do estado do Maranhão, uma imensa maioria que está solidário, que está agradecido, em primeiro lugar, por toda vocês aqui, nessa mobilização aqui corajosa, nesse sofrimento, mas para mostrar para o povo brasileiro que a nossa luta está de pé. E o povo do Maranhão se sente representado aqui, solidário, e o povo do Maranhão quer Lula candidato. O povo do Maranhão sabe que Lula é um preso político e sabe que não existe democracia sem a participação de Lula nas eleições. O nosso maior líder que fez as maiores transformações, que a presidente Gleice aqui já explicou muito bem o que nós fizemos e o que nós precisamos fazer. Aliás, nós temos muito o que fazer. A luta do Lula não acabou, ele mesmo disse isso. Ele precisa dar continuidade a essa luta, e mais do que nunca, por tudo que foi feito e foi prometido para o povo, e enganaram com aquela ponte para o futuro, que na realidade foi uma ponte para o atraso, e que a presidente aqui muito bem explicou o que precisa ser feito para redirecionar isso. Só passei aqui. Deputado Pepe Vargas, boa noite. A gente sabe que o Rio Grande do Sul teve um papel nessa criminalização do Lula de resistência que começou lá no julgamento do TRF4 em Porto Alegre, no 24 de janeiro, se não me engano. Desde então têm sido feitas resistências em que o povo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, tem tido um papel bastante importante, né? Boa noite e obrigado pela participação. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui com a Gleise, com o Zé Carlos. Primeiro, deixa eu parabenizar vocês pela atividade aqui da Casa da Democracia. De fato, essa resistência que começou com as caravanas que o Lula começou a fazer, depois tivemos o ato lá no dia 23 de janeiro, em Porto Alegre, naquele julgamento de cartas marcadas, né? E na sequência com a vigília aqui e o acampamento aqui em Curitiba. Mas eu acho que tem uma parcela da população brasileira significativa que começou a perceber e já sabe que houve um golpe em 2016, que tirou uma presidenta legítima, e que esse golpe está tirando direitos do nosso povo, está quebrando a soberania do nosso país, está destruindo, né, a economia do Brasil, e também uma parcela significativa da população está compreendendo que o Lula é vítima de uma perseguição política, que o Lula não cometeu crime, por isso é que não tem provas, porque não houve crime, e que há uma partidarização de uma parte do sistema judicial brasileiro. E isso se deve, eu acho que muito também pela capacidade do Lula decidir que tinha que fazer o processo de resistência, a militância dos vários movimentos sociais, dos vários partidos de esquerda, né, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, né, que passaram a fazer esse processo, mas também devido às nossas redes de mídia alternativa que foram construídas, porque a mídia tradicional, né, essa mídia comercial ligada a grandes grupos econômicos, ela está lá todo dia batendo, né, no Lula, batendo contra a esquerda, batendo contra os trabalhadores, e aí cabe a pergunta, como é que tem um número tão significativo de pessoas, que até as pesquisas de opinião pública demonstram isso, que estão tendo a compreensão do que está acontecendo, né? Essa última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte mostra, inclusive, que 90% da população brasileira não confia na justiça. Tá? Por quê? Porque há um processo de resistência em curso. Eu acho que um programa como esse que vocês estão fazendo, toda essa rede de comunicação que foi constituída pelos movimentos, pelas pessoas que têm essa sensibilidade, tem ajudado muito. Então, eu acho que para nós estar aqui junto com vocês é muito significativo, e nós temos que ampliar essa resistência que a gente está fazendo. Com certeza, deputado. Essa questão da mídia é interessante, né, deputado Zé Carlos, porque tem sido uma guerra, né? Tem sido uma guerra de narrativa, na qual a gente vê, por exemplo, quando o Jefferson, um dos integrantes do acampamento, sofreu um tiro, isso foi narrado como um tiro de raspão, né? Quando o delegadinho, o Schaeffer Neto, destruiu o equipamento de som da vigília, isso foi colocado como, ele não dormiu de noite por conta de um possível barulho, e foi lá e destruiu, sendo que o acampamento já não estava aqui na vigília. Quer dizer, há toda essa guerra narrativa e nessa disputa de narrativa. Como que você tem visto a vigília para além disso, né? Quem olha de fora de outros estados, tem sido um espaço importante de denúncia do que está acontecendo no país, dos ataques à democracia, etc.? Com certeza.
principalmente porque o povo brasileiro, como foi dito aqui pelo companheiro Pepe, ele já começou a se dar conta do erro que cometeu. Eu falo aqui a maioria. Aquela maioria que bateu panela, que achava que a Dilma tinha que sair, porque as promessas desse governo golpista eram de restaurar a economia, do país voltar a crescer, aumentar emprego. E o que está se vendo agora? A economia continua caindo. Aquilo que nós avançamos, que era retirar o nosso país do mapa da extrema pobreza, nós já voltamos para ela. Aqui já foi dito, e nós já sabemos, tem gente já cozinhando, não é a lenha, porque não tem condição de comprar um bujão de gás. Tem pessoas que estão conseguindo parcelar sua gasolina em 6 meses no cartão de crédito, não é? Mas o que a mídia, que apoiou toda essa mentira, esse golpe parlamentar, esse golpe político no Estado brasileiro, que ela realmente domina o país e fez com que essas pessoas batessem panela, elas predominam. Isso não foi exatamente o trabalho da mídia alternativa, é que nós não conseguiríamos chegar mais perto para não convencer, mas para mostrar a realidade do que está acontecendo no país, que foi um grande engano tirar uma presidente legitimamente eleita por crimes de que ela não cometeu. E estão deixando na presidência da República um chefe de uma quadrilha com crimes, aliás, vários crimes devidamente comprovados, mas que, infelizmente, esse Congresso, que na sua maioria está cooptado, comprado por esse governo, o faz permanecer. Então, se não fosse esse trabalho de vocês, mais difícil seria para a população começar a entender o que está acontecendo no país. E já se vê claramente, né? As pesquisas mostram claramente o resultado do trabalho. Prenderam Lula, disseram que cometeu um crime, não tem provas, mas cada vez que o tempo passa, as pesquisas aumentam a seu favor. E aumentam por quê? Não é pela mídia tradicional, é exatamente pelo contraponto que é feito. Portanto, eu parabenizo vocês na sua realidade, né? Na sempre mostrando concreta, a realidade. Né? Sim, com certeza. Mas, Pepe, a gente ainda tem um problema que está tendo essa mídia alternativa, está tendo essa resistência, mas ainda um problema de escala, né, e de estrutura. Ainda que experiências como essa de hoje, aqui da Casa da Democracia, os programas que a gente tem feito, a rede Lula Livre de Rádio, que está transmitindo nacionalmente às 9h45, inclusive amanhã vai ter um programa também, mas isso tudo faz a militância pensar, é importante a gente fortalecer essa organização e essa estrutura também de comunicação para esse período que vai ser ainda intenso de luta, até as eleições e mesmo depois das eleições, e mesmo com a eleição de um governo de esquerda, né? Quer dizer, é importante esse exercício que está presente aqui, imagino que em outros estados também? Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente tem que nos preparar, a gente tem que se preparar por um período que não é um período de curto prazo das lutas que a gente está enfrentando. Tá? A eleição é em outubro, mas vamos lá, no melhor das hipóteses. Né? A gente vence a eleição com o Lula, nós vamos ter um Congresso Nacional que não será todo do nosso lado, obviamente. Né? Então, nós precisamos manter um processo permanente de mobilização. Né? O Lula só vai poder fazer as modificações que precisam ser feitas no nosso país se nós tivermos um processo de mobilização popular para fazer frente, inclusive, a um Congresso Nacional que espero que seja menos conservador do que o atual, né? Mas que poderá ter ainda frações importantes de conservadorismo lá, sem falar do papel que a mídia cumpre para tentar manipular a opinião pública. Então, nós temos que nos preparar para esse processo de acumulação de forças, né, não de curto prazo, é para médio e longo prazo. Não será fácil desmontar isso que eles fizeram. Nós precisamos revogar a emenda constitucional 95, essa que limita os gastos com as políticas sociais e libera o gasto com o financeiro para juros e serviços da dívida. Que municípios, estados e o seu, inclusive, têm sentido já de maneira fortíssima. Não, é brutal, né? Saúde, educação, falta de investimento, infraestrutura e tudo mais. Nós precisamos revogar a reforma trabalhista, nós precisamos impedir a reforma da Previdência que tira direitos. Então, tem todo um trabalho. Nós precisamos retomar a ideia, né, de que o regime de exploração do pré-sal volte a ser o regime de partilha com
inclusive a Petrobras detendo a liderança no processo de exploração do petróleo e do pré-sal. Nós precisamos revogar as isenções tributárias que eles deram para as multinacionais que vão fazer exploração de petróleo no país. Então, tem muita coisa, e para isso não basta só eleger um presidente. Nós precisamos de povo organizado na rua. Claro. Né? Talvez, né, deputado, eu queria perguntar isso para a presidenta também, acabei não conseguindo, mas o tema também da reforma política talvez se coloque na pauta no próximo período, né, uma reforma política ampla, mas que consiga ter um congresso com o rosto do povo brasileiro, né, que não é o que a gente vê hoje, raras exceções, vamos dizer assim, né? É verdade, tem as reformas que precisam ser feitas, que o Lula queria fazer nos seus governos, mas deixou para ser feito, é por isso que ele diz que a missão dele ainda não se acabou. Uma delas é a reforma tributária. E uma reforma política não na minha sola que foi feita, não da forma que foi feita. Não é? E precisa, como o Pepe aqui falou, até contribuindo para alguns pontos importantes que o Pepe Vargas colocou aqui, da importância de Lula ser presidente, da importância de ter uma bancada forte para poder defender lá no Congresso as alterações que precisam ser feitas. Eu falo aqui da desconstrução, da venda do nosso patrimônio, não só das terras da Amazônia, mas também das nossas instituições, do pré-sal. Por exemplo, agora, como está sendo pautado a venda da Eletrobras. A Eletrobras, que é uma proposta do governo Temer de vender sendo o efeito Orloff do que foi a Vale. Se não estamos lembrados, a Vale, ela valia, na época da sua venda, em torno de 100 bilhões de reais o seu patrimônio. Ela foi precificada por uma empresa que depois foi confirmado que ela tinha conluio com as empresas que tinham participado da licitação. Ela foi precificada por 12,5 bilhões. E ela foi vendida por 3,3 bilhões. E o que é mais interessante é que no primeiro ano da Vale seguinte à sua privatização, ela deu um lucro de 12,3 bilhões. Ora, ela foi vendida por 3,3 e deu um lucro de 2,3. Com certeza. A Eletrobras é a mesma coisa. É uma empresa que vale quase 400 bilhões, querem precificar por 30 e querem vender por 12. A Vale foi vendida sem a total dimensão, inclusive das suas riquezas, dos seus minérios e das suas reservas, né, num processo absurdo. Aqui no Paraná mesmo, você que está assistindo a gente, a Repar, que é a refinaria localizada em Araucária, 40% dela também está sendo colocada à venda. Preste atenção nos próximos dias, aí os petroleiros estarão se mobilizando, né? Mas o Democracia em Rede é assim, a gente normalmente entra às 2 horas, mas quando tem alguma luta, quando tem alguma atividade política aqui na nossa vigília, a gente sempre busca trazer os nossos convidados. Hoje tivemos Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad visitando o presidente Lula, trazendo informações dessa visita. Contamos aqui antes com a Gleisi, agora com os deputados Pepe Vargas e Zé Carlos. Já estamos agora indo lá para o Boa Noite Lula. Então, o pessoal aqui na Flávia já está me avisando aqui que os deputados têm que ir para lá, com o megafone na mão, mandar uma boa noite aí para o presidente. E a gente segue, convidamos vocês, às 9h45 amanhã, a rede Lula Livre de Rádios. Se você, inclusive, tem uma rádio web, uma rádio comunitária, transmita na sua rádio. E às 2 horas nós estaremos de volta aqui com o Democracia em Rede. Deputados, obrigado. Zé Carlos, pela participação, força aí na luta. Leve para o Maranhão também a nossa mensagem aqui da vigília. E Pepe Vargas, também obrigado aí, e contamos aí com vocês aí na sequência dessa luta. Lula livre. Lula livre.